Pessoal do terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência então à nossa aula de evolução, ok? Ontem a gente falou sobre as ideias evolutivas, né, principalmente de Lamarck e também de Darwin, e hoje a gente vai dar sequência a esses conceitos, ok? Vendo o que se transformou, na verdade, a teoria de Darwin nos dias atuais. Eu imagino que essa aula vai ser bem curtinha. A gente vai ter que recuperar alguns conceitos de genética que vocês já devem ter visto, ok? E de biologia molecular também, mas é superficialmente só para a gente entender os mecanismos que compõem a evolução como um todo, né? O que a gente sabe sobre a evolução hoje em dia. Então, aliadas às ideias de Darwin, né, que ele cunhou ali a meados do século XIX, a gente tem as ideias, né, as noções de genética e as noções aí de biologia molecular, que vão formar o que a gente chama hoje em dia de neodarwinismo, ok? Então, hoje seria a teoria moderna da evolução, ok? Então, seleção natural, as ideias, né, originais de Darwin, aliados aí com conceitos de mutação genética e também de recombinação gênica, ok? Então, isso, né, esses três fatores, que são os fatores evolutivos que a gente observa, né, na natureza, sendo fontes de variabilidade nas espécies, compõem aí, né, o neodarwinismo. As ideias de Darwin aliadas a esses conceitos que a gente conseguiu posteriormente ao tempo de vida dele. Então, só para resumir, então, são os principais fatores evolutivos, os principais fatores de mudança, né, de variabilidade. Mutação genética, recombinação gênica e seleção natural. E são esses três fatores que a gente vai se ater na aula de hoje, ok? O primeiro deles aí, sendo a mutação genética. O que seria aí uma mutação genética? Uma mudança aleatória nas sequências de bases nitrogenadas, especificamente do DNA. Vamos recordar então quais são essas bases nitrogenadas? São citosina, guanina, adenina e timina, ok? Se a gente estivesse falando aí de RNA, seriam citosina, guanina, adenina e uracila. Mas no caso aqui, o que leva à variabilidade, né, dos organismos é a alteração na estrutura do DNA. Tudo bem? Então, se você tem uma única mudança, digamos aqui, de ATCG para ATCC, como exemplo, você vai ter aí uma mutação, né, uma alteração nessa sequência dos pares de base. Então, essa alteração vai originar novas versões de um mesmo gene. O gene como um todo continua sendo o mesmo, porém ele sofreu uma mutação, né? Se essa mutação for tão grande a ponto de inviabilizar esse gene, a gente vai ter uma mutação deletéria para esse gene. Se esse gene for tão importante ao ponto de inviabilizar aquele organismo, você vai ter, né, o desaparecimento do mesmo, né? Isso pode ser, essa inviabilização pode ser tanto ali na formação do mesmo, né? No caso, por exemplo, se você tem uma mutação que impede o feto, né, de seguir o seu desenvolvimento, ou mesmo o embrião de seguir o seu desenvolvimento embrionário ali, ou você pode ter uma mutação que vai aparecer lá na frente, na forma de alguma doença, né, e que infelizmente vai levar esse indivíduo a óbito, né, posteriormente. Ok? Mas de fato, você tem aí a variante saudável, entre aspas, né, a variante normal de um gene, e você pode ter essa variante mutante, né, desse mesmo gene, por conta aí dessas trocas de pares de base. Se essa mudança for benéfica, e isso é o acaso, né, não é um evento induzido, não é um evento voluntário, né, é um evento estocástico ao acaso. Se a mudança for benéfica, ela tende a ser mantida na população como um todo. Se a mudança for maléfica ao organismo, esse organismo vai tender ao desaparecimento e essa mudança tende, né,
a não se perpetuar na população e posteriormente nem na espécie. Ok? Espero que tenha ficado clara essa parte. Se não ficou, vocês me contatam posteriormente. Além disso, além da mutação genética, outro fator que traz variabilidade, né, para a evolução seria a recombinação gênica. Essa recombinação ela pode ser de dois tipos, principalmente nos eucariontes, a gente vai observar. Né? O primeiro, a primeira parte, né, a primeira desses tipos de recombinação gênica seria aqui a permutação ou crossing over. Imagino que vocês já tenham visto isso nas suas aulas de genética, mas vamos aqui rapidamente relembrar como se dá esse processo. Ele vai ocorrer basicamente em células meióticas, né? Então você não vai ter células mitóticas tendo o crossing over, né? Então, só lembrando, uma célula mitótica é uma célula que compõe o seu corpo como um todo. Uma célula meiótica é que, ao final da sua meiose, ela vai dar origem aos seus gametas, né? As suas células reprodutivas. Então, tem uma diferença aí na hora da divisão, ok? Então, essa permutação, esse crossing over, vai ocorrer nas suas células meióticas, não nas mitóticas. Então, ele vai permitir que novos arranjos daquele gene sejam passados aos seus descendentes. Né? Então, quando a gente está falando de uma célula reprodutiva, é uma célula que tem a função, lá na frente, de dar origem, né, de formar um descendente, de formar um filho, de formar a prole. Ok? Então, vamos pensar aqui que esses são os genes, né, os cromossomos que você tem. Um herdado do seu pai e um herdado aqui da sua mãe. Ok? Então, no evento de permutação ou crossing over, são sinônimos nesse caso, você vai ter o cromossomo do seu pai trocando um pedacinho, trocando um gene dele com o cromossomo aqui que veio da sua mãe. Ok? Então, essa troca aqui de trechos de DNA é basicamente o que a gente chama de crossing over. Então, quando você for passar esse gene, né, quando você for passar esse cromossomo, na verdade, para o seu descendente, você não vai ter, né, na verdade, ele não vai ter o mesmo cromossomo que você herdou do seu pai. Ele vai ter uma versão modificada desse cromossomo. Né? Então, vai ser este cromossomo aqui com um pedacinho que veio da sua mãe. Então, é uma edição desse cromossomo, uma edição, né, nova. Então, isso seria basicamente a permutação, ou crossing over, essa troca aqui de genes, de pedacinhos, né, de trechos do DNA entre esses cromossomos, que veio do pai e veio também da mãe. O segundo tipo aqui de recombinação gênica seria a segregação independente dos cromossomos. É basicamente a segunda lei de Mendel, que vocês veem lá em genética. Tudo bem? Então, só relembrando, no caso dos seres humanos, né, e da grande maioria aí dos organismos, 50% da sua carga genética vem do pai e mais 50% vem da sua mãe. Então, no nosso caso, a gente tem aí 46 cromossomos, né, sendo que 23 desses vêm do pai e 23 vêm da mãe. Por isso que a gente fala que a gente tem 23 pares de cromossomos. Né? São 46 ao todo, 23 metade vem do pai e os outros 23 vêm da mãe. Ok? Então, na meiose, né, quando você tem a meiose, a produção aí das suas células reprodutivas, dos seus gametas, cada gameta vai ser formado por uma combinação diferente dos cromossomos materno e paterno. O que eu quero dizer com isso? Né? Relembrando, na meiose você vai ter inicialmente uma célula que era 2N, que tinha os 46 cromossomos, e ao final você vai ter gametas que são N, que vão ter metade dessa carga genética, né? 23 cromossomos. Quer dizer que, quando você tiver ao final esse gameta, com 23 cromossomos, ele não vai ter 1, 2, 3, 4, 5 exclusivamente do pai ou da mãe. Ele vai ter, por exemplo, o primeiro cromossomo vindo do pai, o segundo da mãe, o terceiro da mãe, o quarto da mãe, o quinto do pai. Né? Então, cada um desses gametas vai ter uma combinação
diferente de cromossomos sendo herdados, né? Então, num segundo gameta pode ser o primeiro da mãe, o segundo da mãe, o terceiro do pai, o quarto do pai, o quinto do pai, e assim por diante. Então, você vai ter combinações completamente diferentes aí nesses gametas, ok? Aliado ao crossing over que a gente viu antes, então, o número de combinações possíveis de cromossomo é absurdo na espécie humana, na casa aí dos milhões. Então, por isso que a nossa variabilidade genética ela é tão grande na espécie humana. E para organismos em geral, isso vai funcionar também. Okay? Então, só aqui para sintetizar isso, a gente vai ter na meiose 1 evento aqui de recombinação, de crossing over acontecendo. Vamos imaginar que essa espécie que a gente está tratando aqui tem apenas 2 pares de cromossomos. Okay? Então, nessa espécie aqui, a gente tem os cromossomos herdados do pai, os cromossomos herdados da mãe. Teve um evento de crossing over nesse par de cromossomos aqui e nesse par de cromossomos aqui também. Um único evento aqui de crossing over acontecendo. Então, quando chegar ao final da meiose 1, você já tem cromossomos diferentes do que você tinha no início, correto? Além disso aqui, quando você passar para a meiose 2, quando ocorrer a separação das cromátides, né? Então você tem uma cromátide de cá, uma cromátide de cá também, né? Formando aqui o cromossomo. Quando você tem a separação dessas cromátides, que elas sim, cada uma dessas daqui vai para um gameta diferente, olha a quantidade de combinações que você pode ter indo para cada gameta. Ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, você vai ter uma cromátide exclusivamente do pai, né, vinda deste cromossomo aqui, e outra cromátide exclusivamente do pai, vindo deste cromossomo aqui mais curtinho. Okay? No segundo caso, nesse segundo gameta aqui, que vai ser formado, você vai ter outra cromátide exclusivamente do pai, né, para este cromossomo aqui. Só que nesse caso aqui, ó, você já tem essa cromátide aqui modificada, um pedaço do pai e um pedacinho da mãe. Nesse terceiro caso aqui, você já tem esta mais longa modificada, esta não modificada, ou normal, né? Vamos dizer assim, né? 100% vinda do pai. Num quarto caso, ambas as cromátides modificadas. Então, percebam a quantidade de combinações que a gente pode ter aqui. E essas quantidades de combinações vai levar, né, irredutivelmente aí, a variabilidade. E é isso que ocorre em evolução. Para isso é necessária a evolução, essa variabilidade aí ocorrendo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Essa parte não é o foco principal aqui, né? É só mais uma forma de refrescar a memória de vocês, de como isso aqui ocorre. Né? Mas ao final, o que interessa para a gente nessa aula é saber que crossing over e segregação independente dos cromossomos vai levar à variabilidade genética, né? Vai levar a variabilidade genética que a evolução precisa nesse caso. Okay? Além disso, né, o neodarwinismo ele se apoia também, obviamente, na seleção natural, que são as ideias, né, originais de Darwin, que seria aí a luta pela sobrevivência. Né? Só os mais aptos vão sobreviver e vão passar essa carga genética para os seus descendentes. Né? Então é uma luta pela sobrevivência aqui. Se essa marmotinha conseguir sobreviver, ela vai ter descendentes e vai passar essa carga genética vencedora adiante. Okay? Se esse lobo aqui não conseguir predar essa marmota, for predar uma outra marmota, aquela marmota que foi predada assim, não vai conseguir passar adiante a sua carga genética, né? E vai sair aí dessa luta pela sobrevivência, né? Obviamente. Ok? Da mesma forma, o lobo também está sofrendo essa pressão ambiental. Ele precisa predar, ele precisa caçar. Se ele consegue, ele continua sobrevivendo, né? E vai passar descendentes, né, adiante. Se ele não consegue predar ninguém, se ele for fraco, se ele não conseguir correr o suficiente para conseguir se alimentar, ele não vai passar a carga genética dele para frente e, obviamente, isso vai sair aí da possibilidade, né, da evolução. Ok?
A nossa aula, então, a gente vai falar aqui sobre os mecanismos de especiação, né, de formação aí de novas espécies, como que isso vai ocorrer, né? Dado que a gente tem variabilidade genética acontecendo, né, a todo momento, eventos de mutação, eventos de recombinação gênica acontecendo a todo momento, eventos aí de seleção natural, né, indivíduos sobrevivendo, indivíduos morrendo, né? Como que vai ocorrer então a especiação nesse caso, a formação de novas espécies? Como que é o mecanismo geral de formação de novas espécies, né? Vamos ver aqui esse exemplo de uma espécie ocorrendo toda em uma única população e toda essa população ocorrendo no mesmo local. A gente sabe que espécies podem ter populações diferentes ocorrendo em diferentes regiões do globo ao mesmo tempo. Okay? Só que nesse exemplo hipotético aqui a gente colocou toda a espécie, né, com uma única população, então ela está endêmica num único local, né, e ela vai estar ocorrendo só aqui então por conta disso. Aleatoriamente, pode ocorrer algum evento de isolamento geográfico. Isso a gente fala aí na casa aí dos milhares, milhões de anos, né? A gente sabe dos eventos de deriva continental, por exemplo, que os continentes eles estão se movendo aí a uma taxa muito baixa, mas eles estão se movendo. Então, aí na casa dos milhões de anos, podem ocorrer, né, eventos de isolamento geográfico. Da mesma forma, um vulcão que entra em erupção, por exemplo, ou uma barragem que se estoura, qualquer evento que venha a separar a nossa população inicial em dois grupos diferentes, né? Então, a formação aqui de uma barreira física entre a população inicial é um evento de isolamento geográfico, ok? Então, vai separar a nossa população inicial aqui em dois conjuntos. Poderiam ser três, poderiam ser quatro. Para simplificar, a gente está falando aqui em dois, ok? Então, uma vez que essas populações estão separadas, né, a gente pode imaginar organismos que não conseguem transpor a barreira. Porque, por exemplo, se for uma ave que voa facilmente, né, dependendo da barreira que a gente tem aqui, ela vai ser transponida, né, transponida muito mais... Transponida? Bom, enfim, fica para vocês procurarem se essa palavra está correta ou não. Mas vocês entenderam o conceito, né? Fica muito mais fácil da ave transpor essa barreira. Da ave transpor essa barreira, nesse caso. Se for um anelídeo, por exemplo, ou um plateuminto, dependendo da barreira aqui, né, dificilmente eles vão conseguir superar essa dificuldade, né, atravessar essa barreira. Ok? Então, se a gente tem aqui duas populações agora separadas, com o tempo, com o acúmulo de variáveis, né, de variações genéticas acontecendo, a gente vai ter a formação aqui de duas subespécies. Elas ainda estão pertencendo à mesma espécie, só que está ocorrendo um acúmulo aqui de características diferentes entre uma e outra, porque não está havendo cruzamento entre indivíduos das duas populações, né? Então elas estão isoladas aqui. Então, à medida que vai ocorrendo eventos de variação de um lado, essa variação não está sendo levada para o outro lado por conta disso. Então esses indivíduos aqui não vão ter acesso às variações que estão ocorrendo do lado de cá. Então, à medida que esses eventos de variabilidade vão acontecendo e as variações vão sendo perpetuadas na população, vai chegar um momento de que a diferença entre essas duas populações é tão grande, entre essas duas subespécies, né, é tão grande, que vai ocorrer o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Quando ocorre o isolamento reprodutivo, então você vai ter duas espécies diferentes. Se você, em algum momento, um indivíduo de cá encontra com um indivíduo do outro lado e eles não conseguem ter descendentes férteis, você vai ter um isolamento reprodutivo e quando isso acontece, você fala que já são duas espécies diferentes. Ok? Esse isolamento reprodutivo, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser pré-zigótico ou ele pode ser pós-zigótico. Pré-zigótico seria ali antes do acasalamento, né? O impedimento do acasalamento, no caso desse isolamento reprodutivo aqui.
Então, esse isolamento reprodutivo pré-zigótico, antes do acasalamento, né, impedindo que o acasalamento aconteça, ele pode ter aqui várias facetas. Ele pode ser um isolamento ecológico, né, quando as populações simplesmente vivem em áreas tão diferentes que elas nunca vão ter a capacidade de se reproduzir, né, de se encontrar para acasalar por conta disso. Okay? Então, isolamento reprodutivo pré-zigótico do tipo ecológico seriam populações vivendo em áreas totalmente diferentes, sem oportunidade de se encontrar. Okay? O isolamento sazonal seria quando as épocas de cruzamento são diferentes da população A para a população B. Então, se o período reprodutivo, né, o período de reprodução é diferente, se uma se reproduz em maio, a outra em setembro, né, esse isolamento sazonal vai ocorrer e, por conta disso, a gente vai falar que são duas espécies diferentes, né, porque elas têm épocas de cruzamento diferentes, aliado a todos os eventos de variação que ocorreram, né, que trouxeram outras modificações na estrutura corporal desses animais. Okay? Além disso, a gente pode ter o isolamento comportamental, onde simplesmente não existe atração entre seres de espécies diferentes e, por conta disso, o acasalamento se torna impossível. O isolamento mecânico, quando os órgãos reprodutores não têm uma correspondência, né, entre si, não há anatomia para que eles se encaixem, vamos dizer assim, né, o órgão masculino e o órgão feminino, nesse caso. Além disso, a gente pode ter o isolamento do tipo de mortalidade gamética, né, que o acasalamento até ocorre, só que os gametas de uma espécie vão morrer dentro do indivíduo de outra espécie. Okay? Nesse caso aqui, você tem ali uma série de mecanismos fisiológicos que vão matar, né, que vão impedir que os gametas, nesse caso, cheguem, né, no caso do espermatozoide, ele chegue até o óvulo da fêmea de uma outra espécie. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês me chamem. Além disso, a gente tem um isolamento aqui pós-zigótico, né, no qual existe o acasalamento, o zigoto, ele se forma, mas o indivíduo proveniente desse zigoto, que vai ser formado a partir desse zigoto, ele vai ser estéril. Então, ele não vai passar a sua carga genética adiante. Então, esse é um isolamento reprodutivo pós-zigótico, ok? No caso aqui, a gente tem 3 subtipos. Quando existe inviabilidade do híbrido, né, esse zigoto ele vai se formar, mas ele não vai se desenvolver. Okay? O desenvolvimento embrionário dele não vai ser possível. Então, você vai ter só o zigoto e depois disso ele morre. Né? Porque não existe ali combinação mais na carga genética dele. A carga genética dele não vai conseguir levar esse desenvolvimento embrionário adiante. Okay? Além disso, a gente vai ter aqui a esterilidade do híbrido, né? No qual esse híbrido ele vai nascer, o zigoto ele vai se desenvolver, vai levar à formação de um indivíduo híbrido, que seria o cruzamento. Né? O indivíduo híbrido é o cruzamento de uma espécie A com uma espécie B. Ok? Só que nesse caso aqui, os gametas vão ser inviáveis desse indivíduo híbrido. Então, ele não vai conseguir se reproduzir, ok? Posteriormente. Seria aqui o exemplo que a gente tem na figura. Né? O cavalo e o jumento, né? No caso, o macho de um lado e a fêmea de outro. Cruzando pode dar, né, um búho, que seria o macho, ou a mula fêmea. Esses indivíduos aqui, eles são estéreis, eles não vão conseguir se reproduzir posteriormente. Tudo bem? Então, esse aqui é um mecanismo pós-zigótico. Nesse caso aqui, a gente tem um terceiro tipo, que seria a degeneração do híbrido. Né? Ele até o zigoto, né, vai até formar um novo indivíduo, ele até vai conseguir ter prole, né, ele até vai conseguir passar descendentes, só que esses descendentes, sim, eles não vão conseguir se reproduzir. Ok? Então, a família, entre aspas, vai parar na segunda geração. Né? Ok? Espero que tenha ficado entendido essa parte também. Se não ficou, me procure novamente. Mas, basicamente, a gente tem esses 2 tipos de isolamento reprodutivo. Pré-zigótico
antes da formação do zigoto e pós-zigótico, depois aí da formação do zigoto, ok? Pessoal, nossa aula termina aqui, a gente não terminou a parte de evolução ainda, né? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando disso, porque é um assunto extenso e, particularmente, eu gosto bastante. Tá? Quanto mais tempo a gente ficar aqui falando de evolução, eu vou gostar ainda mais, ok? Abraço, façam os exercícios e até a próxima aula.